Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entregarmos a mensagem que temos para essa noite, queremos orar. E eu peço que você também ore por você. E ore também para que esta mensagem abençoe a sua vida e a vida de quantos vão ouvi-la. Senhor, nós buscamos a Tua face, estamos bem conscientes da necessidade que temos de Ti, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Então vem nos assistir, vem nos capacitar para transmitirmos com fidelidade, com clareza, com objetividade, da melhor forma a Tua palavra, para que não haja qualquer dúvida acerca daquilo que queremos com a Tua graça falar nesta noite. O Senhor nos ajude, nos abençoe neste propósito e fale a cada um de nós. Fala para a Tua glória, fala para o louvor do Teu nome. Edifica a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aos domingos à noite nós temos falado sobre a oração e domingo passado nós falamos sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração, foi a primeira mensagem com esse tema. Também foi a primeira com o subtema oração em línguas. E nosso tema principal então é o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. Na última mensagem sobre este assunto, dissemos que antes de falar sobre oração em línguas, precisávamos falar sobre o dom de línguas, o que fizemos na mensagem passada. Hoje queremos ver então sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre oração em línguas. Na última mensagem, podemos ver que falar em línguas é, sobretudo, uma linguagem de oração, por isso dirigida a Deus. Nós vamos ver isso melhor mais adiante um pouco. Sobre o dia de Pentecostes, nós vimos também Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É importante destacar que eles falavam segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O texto também nos faz saber que moravam em Jerusalém judeus vindos de todas as nações debaixo do céu. Embora o texto diz estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu, tudo parece indicar que no dia da festa de Pentecostes veio para Jerusalém judeus de várias partes do mundo. Era uma festa importante e eles estavam lá para participar. O texto diz que cada um deles podia ouvir os discípulos de Jesus falarem na sua própria língua materna. Atos 2, 6 a 11. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão. Lembrem-se que houve um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quem é que ouvia? As pessoas que estavam lá e que não eram necessariamente os discípulos de Jesus. E eles ouviram e estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um
em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Observe que este foi o entendimento de quem não conhecia ainda o Senhor Jesus. Eles disseram: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Então eles disseram ter ouvido os discípulos de Jesus falando as grandezas de Deus. As grandezas de Deus eram, na verdade, expressões de louvor e de adoração a Deus. Isso ficou evidente também na casa de Cornélio, em Cesareia de Filipos, enquanto Pedro ministrava a palavra. Vamos ver Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro falava estas palavras, Pedro anunciou o Evangelho, falou de Jesus. Então, quando ele já tinha dado o recado, o bastante para que eles pudessem, ouvindo, crer, o texto diz: o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que ele sabia? O texto diz: pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Linguagem de louvor, de adoração, de gratidão. Ora, orar em línguas, no sentido mais restrito da palavra, do termo, significa usar uma linguagem do Espírito de Deus para exaltar o próprio Deus. É o Espírito de Deus que nos deu e nos dá essa linguagem. Falar em línguas essencialmente consiste em orar a Deus, agradecendo, louvando e adorando. O texto de 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, normalmente, como dissemos na semana passada, essa linguagem não tem interpretação. Por isso, também quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, exatamente da mesma forma que somos edificados quando fazemos isso na nossa própria língua. Ou seja, quando nós louvamos, exaltamos, engrandecemos a Deus. É uma linguagem de amor nossa para com Deus. E à medida em que nós fazemos isso, Deus vem ao nosso encontro e nos envolve, nos toma, desde que nós estejamos fazendo isso de coração. É por isso que 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Só quem louva, adora, engrandece, magnifica a Deus, neste caso aqui em línguas, é edificado. Por isso o apóstolo Paulo diz que falar em línguas é também uma forma de orar. 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não sei o que eu estou dizendo, mas eu sinto desejo de dizer o que eu estou dizendo, e quanto mais eu digo, mais eu sou edificado, mais eu sou visitado. Por isso também ele recomenda que oremos em línguas com o Espírito e também com a mente. O que farei então? Vou orar com o Espírito, mesmo que eu não saiba o que eu estou dizendo, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Mas isso quando você estiver a sós com Deus, por isso que ele explicou 1 Coríntios 14, 16 e 17. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento? Veja que ele diz que é de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. Sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Quando eu falo em línguas,
ninguém é edificado porque eu falo em línguas. As pessoas podem... O que ele quis dizer? Se não houver interpretação, não tem sentido. É por isso que na versão da TB, tradução brasileira, esse mesmo texto diz assim: de outra forma, se bem disseres com o Espírito, se você bendizer a Deus com o Espírito, como dirá o Amém as tuas ações de graças àquele que ocupa o lugar de indulto, ou seja, aquele que não entende o que você fala, visto que não sabe o que dizes. Tu, na verdade, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Bem, o apóstolo Paulo continuou, versos 18 em diante. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Assim, se toda a igreja, verso 23 agora, se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Isso já vimos em detalhes no domingo passado, mas o apóstolo falou também em cantar no Espírito. 1 Coríntios 14:15. O que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 5, versos 19 e 20, ele recomenda: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto diz, falando entre vocês com salmos, com hinos. Salmos seriam os próprios salmos da Bíblia, hinos, um hino que alguém compôs e está cantando, ou toda a congregação está cantando, e ele diz cânticos espirituais. Esses cânticos espirituais são cânticos que as pessoas cantam não porque elas compuseram ou sentiram-se inspiradas a dizer, mas porque o Espírito as levou a cantar. E então há uma distinção aqui entre falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, esses cânticos espirituais podem ser em línguas ou podem ser na própria língua de quem fala. Estes cânticos espirituais são cânticos que o próprio Espírito de Deus dá à pessoa para o mesmo fim. São cânticos de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. Eu já ouvi, e o que eu ouvi foi um cântico muito semelhante ao canto lírico, que encheu o lugar de uma forma impressionante. Ela não estava cantando só com a voz lírica, com o canto típico lírico, mas a pessoa que cantou era uma mulher e foi algo realmente impressionante, algo que tomou toda a igreja naquela ocasião. Esse cântico tem letra e melodia, e eu nunca tinha visto até então coisa igual, mas eu já vi mais de uma vez isso acontecendo também. Mas é algo assim impressionante. Então não se trata de algo comum, mas algo totalmente incomum. Mas existe o dom de línguas, que é diferente da linguagem de quem foi batizado no Espírito de Deus. Então prestem bem atenção. Não devemos confundir aquele que
tem a sua linguagem de adoração que recebe quando foi batizado no Espírito Santo. Isto é uma coisa, é uma linguagem de louvor, de adoração. Mas existe aquele que fala em línguas e que não é uma linguagem de louvor e adoração. Esse tipo de línguas, ele normalmente tem interpretação. E normalmente não. Quem fala tem o dom de falar em línguas. Não é aquela pessoa falando com Deus, mas é movida pelo Espírito, mas é Deus falando com o seu povo. Então vamos ver, 1 Coríntios 12, 28 a 30, diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então ele pergunta, será que são todos apóstolos? A resposta é não. Será que são todos profetas? A resposta é não. Será que são todos mestres? A resposta é não. São todos operadores de milagres? A resposta é não. Todos têm o dom de curar? A resposta é não. Todos falam em línguas? A resposta é não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? A resposta é não. Todos nós devemos falar em línguas, uma vez batizados no Espírito Santo. É uma linguagem, como já dissemos, pessoal, mas o que ele está dizendo aqui é algo que só alguns têm. Por isso que ele pergunta, todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Essa linguagem é Deus falando com a igreja. Ele pode falar também com uma pessoa, mas normalmente ele fala com a igreja. E quando a pessoa fala, sempre ou ela interpreta ou Deus vai levantar alguém lá que ele já separou para interpretar o que vai ser dito. Por isso em 1 Coríntios 14, 5 ele disse, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Por que é superior? Superior porque edifica a igreja, enquanto que quem profetiza fala na língua da pessoa, edifica a pessoa porque fala na língua dela. Ele diz, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Ele explica, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Quando alguém é tomado em línguas e é um instrumento de Deus para falar à igreja, isso deve ter interpretação. Quem tem o dom de falar em outras línguas, normalmente é uma linguagem de oração, mas trata-se de falar em língua que tem interpretação. Então não é a linguagem de adoração que todos que são batizados no Espírito têm, mas é uma língua que é Deus falando em línguas, e sempre que ele toma alguém em línguas, ele também toma alguém para interpretar, ou a própria pessoa interpreta. As línguas que têm interpretação são, na verdade, uma profecia. Não se trata, então, da sua linguagem de oração em línguas. Quem tem esse dom não está falando com Deus. Quem tem esse dom fala da parte de Deus à igreja. Quem tem esse dom tem a sua linguagem de louvor e adoração a Deus, mas tem também o dom de falar em línguas. Ou seja, trazer uma mensagem de Deus em línguas que têm interpretação. Por isso que ele fala e ele mesmo interpreta, ou alguém, ele vai falar e alguém vai interpretar. Observe que não se trata de uma oração, mas de alguém que fala noutras línguas. Em nenhum momento o texto diz que
é o dom de orar em línguas, mas diz que é o dom de falar em línguas, noutras línguas. Este fala em nome do Senhor e fala à igreja. Quando alguém fala em outras línguas, neste sentido, tem muitas vezes o dom de interpretar. Já vi a própria pessoa falando e interpretando, também já vi uma pessoa falando e outra interpretando. Assim a pessoa, se ela fala, ela pode também interpretar. Ela fala um pouco e interpreta, fala um pouco e interpreta. Mas há pessoas que só falam em línguas, elas não têm o dom de interpretar. Da mesma maneira, os que só interpretam e não têm o dom de falar em línguas. 1 Coríntios 12:30 diz: todos têm dons de curar? A resposta é não. Todos falam em línguas? A resposta é não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? A resposta é não. Quem fala não entende o que falou. Quem interpreta não entende o que foi falado, mas recebe do Espírito de Deus a interpretação. Ele não entende a língua que está sendo falada, mas ele recebe a interpretação de um texto que ele nem não sabe o que foi. Ele não entendeu aquela linguagem. Ele recebeu de Deus a interpretação. Uma pessoa que fala em línguas pode trazer toda a mensagem de Deus para a igreja, isto é, falar em línguas durante um bom tempo, e depois o outro vai interpretar aquilo tudo na língua que os que estão ouvindo entendem. Então, uma pessoa que fala em línguas pode trazer uma mensagem inteira e depois o outro interpretar, trazendo a mesma mensagem, mas na língua de quem está ouvindo. Mas isso poderá ser feito de uma só vez, ou poderá ser feito aos poucos. Um fala e o outro interpreta. Um fala, o outro interpreta. Um fala, o outro interpreta. Como normalmente, quando alguém fala em público, numa outra língua, eu estou falando de uma pessoa que não... Alguém que vem nos visitar e não fala o português. Normalmente, quem interpreta vai fazendo isso aos poucos. Assim também acontece com o dom de línguas. Um fala e o outro interpreta. Um fala e o outro interpreta. Como dissemos, é uma linguagem totalmente diferente da linguagem recebida por ocasião do batismo no Espírito. Essa linguagem do batismo no Espírito você fala quando quiser. Já a daquele que tem o dom de falar em línguas, essa pessoa fala nessa linguagem quando o Espírito Santo o levar a fazê-lo. Ele não faz essa hora que ele quer. Quem tem o dom de falar em línguas sabe a diferença entre uma coisa e outra. Ele tem o dom de... foi batizado no Espírito, ele fala em línguas, a linguagem dele, e sabe quando é Deus falando. Porque a linguagem usada é totalmente diferente uma da outra. Quando Deus toma assim uma pessoa, ela sabe que deve falar e sempre há quem interprete. Eu já vi também muita gente ser tomada em línguas e ela pensa que é de Deus, mas é a linguagem dela. Não tem interpretação, não tem. E quando isso acontece, as pessoas ficam na expectativa de que Deus vai falar e não fala, porque não é Deus falando, é ela mesma falando com Deus. Revelam falta de discernimento quando fazem isso. Quando alguém é tomado assim pelo Espírito de Deus, eu digo assim, para falar em línguas, o próprio Espírito de Deus pode usar, já dissemos, a própria pessoa ou outra pessoa para dar a interpretação. Neste mesmo contexto, há ocasiões em que o Espírito de Deus pode usar uma pessoa para orar com gemidos inexprimíveis. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo disse assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Em que consiste isso? Eu não sei orar como convém. Há situações em que eu não sei como orar, o que pedir, o que falar. E o Espírito de Deus pode tomar a própria pessoa, usar uma terceira, para orar com gemidos inexprimíveis. Por que são gemidos inexprimíveis? Gemidos porque fala de algo que está angustiando a pessoa, algo que está levando a uma dor, a um sofrimento. Mas esses gemidos não são da pessoa, eles expressam aquilo que a pessoa está sentindo, mas são gemidos do Espírito. É o Espírito se identificando com a nossa dor, se identificando com a nossa necessidade. E ele pode usar a própria pessoa para orar em línguas e ela nem vai saber o que está dizendo. Mas Deus sabe, por isso que o texto dizia, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. Porque intercede, é o Espírito de Deus intercedendo pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É uma oração no Espírito. E muitas vezes essa oração pode ser em línguas ou pode ser na própria língua, mas não é da pessoa, é o Espírito de Deus tomando a pessoa. Todos sabemos que há momentos em que é difícil realmente orar. Você não sabe como orar. Você ora então movido pelo Espírito de Deus em línguas e sabe que está intercedendo, mas não sabe sequer o que está pedindo. Mas você vai sentir o alívio, vai sentir a libertação daquela angústia. Também o Espírito de Deus pode tomar uma pessoa para interceder por outra pessoa. Por isso ela nem sabe, ela pode ser tomada dos mesmos sentimentos que alguém está sentindo e Deus usa essa pessoa para interceder pela outra. Por isso que Romanos 8, 26, 27 diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E ele explica por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos o que está sendo dito, mas Deus sabe, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Observe que o texto diz, mas o próprio Espírito intercede por nós. É o Espírito Santo de Deus quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Muito bem. Como já dissemos, da mesma forma, o Espírito de Deus pode levar um intercessor a orar por alguém que ele mesmo não conhece, ou por coisas que ele não sabe por si mesmo, senão pelo Espírito quem sabe é o Espírito de Deus. Para concluir, foi por isso mesmo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, recomendou-lhes dizendo, Efésios 6,18, orem todo o tempo no Espírito. Eu creio que ele está falando de orar em línguas, mas ele diz também com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica. Orem todo o tempo no Espírito. Você pode ser simplesmente você estar falando em línguas, a sua linguagem de oração, de adoração, e pode ser uma linguagem de intercessão. Então ele recomenda que nós oremos o tempo todo no Espírito. Eu creio que a aplicação aqui, à luz de todo o ensino dele sobre esse tema, é uma referência a orar em línguas. O que nós devemos fazer quando estamos sozinhos, porque não edifica quem ouve. Orem todo o tempo no Espírito. E isso coincide com o que ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 14,
onde ele diz que ele falava em línguas mais do que todos eles, aqueles a quem ele se dirigia, mas que, não obstante, ele preferia falar 5 palavras com entendimento do que falar em línguas, porque isso não edificaria a igreja. Então ele recomenda: ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. Aqui envolve todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Trata-se de oração de intercessão. Eu e você devemos ser intercessores, devemos interceder pelos nossos mais chegados, devemos interceder pelos que sabemos precisam das nossas orações, devemos interceder pelas necessidades da igreja, devemos interceder uns pelos outros. E oração é essencial para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. Eu espero que essas 2 mensagens sobre esse tema tenham ajudado você. Nós vamos continuar a falar sobre o ensino de Paulo sobre oração, com a graça e a permissão de Deus, mas devemos abordar outros tipos de oração que ele recomendou não, que ele fez e nos incentivou a fazer. Então nós vamos parar por aqui e queremos orar. Senhor, nós queremos buscar a Tua face e reconhecemos mais uma vez a nossa incapacidade de orar como convém. E por isso pedimos que o Teu Espírito nos tome, nos ensine a orar, nos leve a orar como convém. Faze de cada um de nós, Deus, intercessores fiéis, perseverantes na oração. Ajuda-nos a sermos perseverantes na oração. E ensina-nos a orar. Move-te em nós e através de nós para a Tua glória. Move toda a Tua igreja para a oração. Ah, Deus, move mesmo. Precisamos tanto. Move o Teu povo para orar, para a oração. Nós te pedimos que Tu abençoes o Teu povo, que a Tua mão esteja estendida para abençoar, para assistir o Teu povo, que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade, de cada anseio, de cada aflição, de cada preocupação. Que o Senhor tome toda a necessidade pessoal, na família, no trabalho, na igreja, onde quer que se faça necessária a Tua intervenção, interfere, Deus. Age, opera, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça. Traz saúde para o Teu povo, cura as enfermidades, usa de misericórdia para com o Teu povo. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, com a permissão do Senhor.